Olá, meus queridos, é um enorme prazer estar com vocês mais neste momento devocional, onde a gente está estudando capítulo por capítulo do livro Louco Amor. A gente está entrando hoje para o capítulo 7, e o capítulo 7 fala o melhor da vida um pouco mais tarde. Então, a gente vai fazer uma análise, dar uma olhadinha o que o autor quis compartilhar para a gente neste capítulo aí. Eu sei que se você não vem acompanhando as nossas séries aí, assiste lá os primeiros episódios até o capítulo 6, né? E a gente está entrando hoje aqui no capítulo 7. Eu sou o pastor Walter Júnior, da comunidade luterana Paz, aqui de Vila Velha. É um enorme prazer ter vocês conosco neste momento. A gente quer iniciar esse momento, então, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, depois da vinheta, a gente vai estudar este capítulo, o capítulo 7. Não saia daí. Então, como comentei para vocês, a gente vai estudar um pouquinho hoje aqui o capítulo 7, né, deste livro que a gente já vem estudando, Louco Amor, né, e o autor aqui ele começa fazendo algumas reflexões que são interessantes para a gente. Se fosse perguntado para a gente, ou se alguém perguntasse para a gente acerca da nossa fé, o que nós poderíamos fazer por causa da nossa fé? Ou qual o sacrifício que nós poderíamos fazer em prol da fé que a gente tem? Ou será que a gente está fazendo o suficiente, né, no reino de Deus? São perguntas que o autor começa a fazer para nós aqui. Porque muitas vezes as coisas boas da vida são mais tarde. Né? E o autor aqui tá querendo fazer uma reflexão para nós e trazer para nós aqui alguns personagens da Bíblia que foram exemplos de fé, né? Que a fé deles, para nós, a gente tem esses personagens bíblicos como heróis da fé. A Bíblia mesmo menciona, e ele menciona aqui alguns desses exemplos de fé, a Bíblia até chama de heróis da fé, né? Lá em Hebreus capítulo 11, alguns desses heróis da fé. E eu quero começar lendo o início do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí ele começa a mencionar aqui alguns exemplos da fé, ou ele chama até de heróis da fé, pessoas que realmente marcaram, né, a história bíblica ou a história do povo de Israel, né, e foram parte dessa caminhada importante até chegar, né, no Messias Cristo Jesus. E ele faz algumas menções aqui super interessantes. Eu quero compartilhar com vocês, né, para aqueles que têm o livro aí na página 112. Ele diz assim: Você sabia que Abraão temeu por sua segurança e por isso mentiu a respeito da sua esposa, Sara, dizendo que era sua irmã 2 vezes? A gente conhece essa história, né?
Pense em Jacó. Né? Jacó que roubou o direito da primogenitura de Esaú, enganou o pai e recebeu a bênção e seguiu, e em seguida fugiu de medo do seu irmão. Você sabia que Moisés foi um assassino e que tinha tanto medo de falar em público que Deus teve que mandar o irmão dele, Arão, para ser seu porta-voz? Sem falar, né, de Raabe, né, que era uma prostituta e que foi usada, né, por Deus. E em seguida temos Sansão, que tinha tantos problemas que nem sei por onde começar. E é claro, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que foi adúltero, assassino e cujos filhos eram maus e fora de controle. Essas pessoas estavam bem longe da perfeição e ainda assim tiveram fé em um Deus que foi capaz de realizar sua vontade em situações aparentemente tenebrosas. E aí ele usa o exemplo de Noé. E o exemplo de Noé, para mim, é um exemplo de alguém que teve uma fé tremenda, ou que quer dizer isso, né? Que acreditou, que confiou em Deus acima de todas as coisas. Noé foi o personagem da Bíblia que construiu a arca, né? E a arca que era para abrigar os animais durante o dilúvio. E Deus prometeu que iria enviar o dilúvio. E Noé ficou construindo a arca por 120 anos. 120 anos escutando as pessoas gozando dele, fazendo chacotas, dizendo: isso não é verdade, nunca que vai cair um dilúvio, nunca que vai acabar o mundo, que loucura que você está fazendo, olha esse monstruoso barco que você está criando, para quê? Se não tem nem água aqui onde que a gente está. Então o que é isso que tu está fazendo? Então, por 120 anos, Noé perseverou na sua fé e confiou naquilo que Deus disse para ele e prometeu para ele. Então, imagine o sacrifício gigantesco que Noé fez na sua vida, né? Durante 120 anos ele sacrificou, né? Às vezes, estar com os amigos, sacrificou a fazer coisas, né? De sua própria vontade, ou mesmo duvidar de Deus em todo esse tempo. E a Bíblia não menciona isso. A Bíblia só menciona que depois que veio o dilúvio, Noé e sua família foram salvos junto com os animais que estavam na arca. E da mesma forma Abraão, né? Abraão que duvidou de Deus e ficou com medo e disse que Sara era sua irmã. Logo depois Deus pediu para ele enviar o seu filho, né? Ou entregar seu filho Isaque em sacrifício, e ele foi até o último momento, né? E aí Deus providenciou o cordeiro para ser sacrificado. Jacó, a gente viu as coisas maravilhosas que Deus fez por meio dele, né? Por intermédio dele, né? Salvou o povo da fome por muito tempo. E mesmo Moisés, né, que liderou o povo, né, para sair da escravidão, abriu o Mar Vermelho e tantos outros milagres e coisas que Deus proporcionou para ele, apesar deles serem fracos, apesar deles serem pecadores, apesar deles errarem. Davi é um exemplo enorme disso, né, que enfrentou o gigante Golias simplesmente com as pedrinhas e com a funda, mas ele tinha algo por detrás que era Deus. Então, todos esses personagens, o autor aqui menciona que todos esses personagens, eles fizeram sacrifícios, né, por sua fé, ou deram mais daquilo que eles tinham, né, para a sua fé e para a sua vida. E o autor desenrola esta não dá para se dizer uma teoria, mas este pensamento que realmente a gente faz pouco, né, para Deus. Ele menciona, a gente muitas vezes faz ou usa, né, sacrifícios de oferta, a gente oferta uma porcentagem do nosso salário, e às vezes quando a vida está difícil, está ruim, a gente deixa de ofertar, né? Tem pessoas que doam seus tempos e os seus talentos para a igreja, mas muitas vezes acham que estão doando muito. Eu já fiz muito, eu já fiz demais pela igreja, eu já, né, cansei de trabalhar para a igreja e coisa. E ele menciona aqui que realmente quanto mais fé a gente tem, mais a gente vai trabalhando. E não no sentido de ter mais fé para ser mais salvo ou mais perdoado. Ele está dizendo que quanto a gente mais se conecta no trabalho da igreja,
mais a gente se envolve com o trabalho da igreja e mais a gente sente que não está fazendo o suficiente, né? Esta semana conversei com uma pessoa, né, uma pessoa da nossa comunidade mesmo, né, e falando dessas coisas, né, e ela vem se envolvendo cada vez mais e mais na igreja, e ela disse, eu faço isso pelo sentimento de servir, eu faço isso porque eu não consigo agradecer a Deus suficientemente por aquilo que Deus me deu demais, né? E o que Deus me deu demais? Deus entregou seu Filho para morrer por cada um de nós. Deus entregou a Cristo Jesus para se sacrificar por cada um de nós, meus queridos. Então, a gente nunca faz suficiente para a igreja. E eu também canso de escutar pessoas dizendo que eu não quero mais trabalhar, eu já estou cansado, já, né, trabalhei a vida inteira, já fiz tanta coisa para a igreja, agora deixa para os outros fazerem. E eu sempre digo isso, que Deus sempre vai colocando coisas a mais na nossa vida, né? Esses personagens da Bíblia, a gente vê cada vez mais Deus colocando mais e mais coisas no colo deles. Moisés não sabia falar e Deus colocou ele como líder, mas ele providenciou Arão, que falava em nome dele. E essas coisas sempre acontecem. Deus vai providenciando pessoas e outros para ajudar no nosso trabalho, a se incluir nesse trabalho. Então, o autor aqui quer fazer uma reflexão com a gente, ajudar a gente a pensar, será que a gente realmente está fazendo o suficiente? Será que a gente realmente está se doando o suficiente para o reino de Deus? Se sacrificando o suficiente para o reino de Deus? E aí ele faz comparações de passar, né, por lugares humildes, por pessoas necessitadas e muitas vezes a gente não fazer nada ou, né, fazer o mínimo possível para aquelas pessoas. Muitas vezes o nosso amor é um amor direcionado para nós mesmos. Mais tarde eu vou ajudar. Não, mais tarde eu faço. Não, mas eu já estou ajudando na igreja. Mas eu já estou fazendo isso. Eu mesmo já disse isso várias vezes quando as pessoas pediam doação de eu já estou fazendo na igreja. Eu já estou, né, pensando isso. Mas será que eu venho fazendo o suficiente? É o que o autor tenta lembrar a gente. Óbvio, né, que a gente é pecador, óbvio que a gente muitas vezes não faz tudo aquilo que a gente deveria fazer, mas será que a gente vem fazendo? E ele cita alguns exemplos, e eu lembro de um exemplo bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, da minha época que eu vivia na República Dominicana. E óbvio, a República Dominicana é um país super pobre, e eu já devo ter mencionado essa história alguma vez na igreja, mas ela cabe bem direito aqui. Tinha um jovem da nossa igreja lá que recém tinha casado e estava construindo a sua casa. E lá as pessoas constroem as casas de madeira, né? Montam o esqueleto de madeira e depois vão colocando as tábuas e colocando o telhado, né? E uma senhora muito idosa que visitava a nossa igreja, a casa dela pegou fogo. E daí, né, a gente na igreja, vamos fazer uma campanha, né? Cada um doa um pouquinho, uma coisa. E daí ele disse assim, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou doar minha casa. A casa dele estava em construção, tipo, na metade, assim. Não era uma casa grande, né? Tinha um quarto e a cozinha e a sala conjugada, assim. E ele disse, não, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou lá desmontar minha casa e a gente monta esse esqueleto da casa, já é um bom começo, né? E a gente doa para essa senhora que está precisando. E daí eu pensei, mas Edward era o nome dele. Ele disse, Edward, mas é a tua casa, né? Ele disse, olhou bem para mim assim, tranquilo, pastor, eu sou novo ainda, Deus vai dar um jeito aí para me providenciar a minha casa de novo. A gente desmontou a casa dele e montou lá para aquela senhora. E realmente me fez refletir. Se eu estivesse construindo a minha casa, eu desmontaria a minha casa e daria para outra pessoa? Ou eu sairia da minha casa e moraria, né, em outro lugar, se alguém necessitasse? A gente vê o testemunho dos Atos dos Apóstolos, das primeiras igrejas, que as pessoas vendiam tudo, tinham tudo em comum. As necessidades dos povos eram atendidas pelos povos e pelas pessoas à nossa volta. E muitas vezes a gente tem muito em abundância, e muitas vezes sobra, né? Eu sempre digo isso em casa aqui também, quando as crianças estão comendo, né? Não é para sobrar comida e assim por diante, porque tem muitas e milhões de crianças sofrendo e que não têm o que comer todos os dias. E o autor faz essa reflexão para a gente. Será que a gente realmente está fazendo o suficiente?
Será que a gente realmente não poderia fazer mais, né? Não poderia dar um pouquinho mais, né? E não deixar para mais tarde? Será que a gente não pode compartilhar um pouco mais daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é, né? E daquilo que tudo Deus deu para nós todos os dias? E ele usa um texto aqui que é bem bonito e eu gostaria de compartilhar de 1 de João 3,16, diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode pertencer ou permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante daquele o nosso coração nos condenar. Então, é um exemplo super lindo. Viver em amor. Não esperar o amanhã para viver em amor. Muitas vezes é fácil a gente viver em amor para aquelas pessoas que a gente ama, né? Os nossos familiares, as pessoas próximas, os queridos nossos. Mas viver em amor para aquela pessoa que eu não conheço, né? Viver o amor para aquela pessoa que realmente que eu não me relaciono, né? Será que isso faz uma diferença na minha vida? Ou será que vai fazer uma diferença na vida daquela outra pessoa? E isso o autor aqui está fazendo essa reflexão com a gente, ajudando a gente a pensar nisso. Que eu devo viver o amor. O amor é uma ação, né? O amor não é simplesmente um verbo, né? Ele é uma ação. E o amor precisa estar presente todos os dias, seja ele em oferta, seja ele em dons e talentos e em tempo, né? Em tudo que eu posso dar e servir todo o tempo. E não só a igreja, né? As pessoas que estão na minha volta. E quando perguntado por que eu faço isso, a gente usa o exemplo, né? Eu faço isso porque Deus me deu tudo, né? Eu faço isso porque Deus já me deu maravilhosa e abundantemente muito mais do que eu sou, muito mais do que eu mereço. Então, este capítulo quer fazer essa reflexão, meus queridos, com a gente. Será que eu realmente estou fazendo o suficiente? Né? Será que eu estou fazendo o mínimo, né? E óbvio, tem pessoas que fazem mais, pessoas que fazem menos, e ele não está julgando esse tipo de pessoas, ele simplesmente está ajudando a gente a se refletir, né? Ajudando a gente a pensar e refletir, né? O que eu estou fazendo para o reino de Deus, né? Qual é o meu trabalho, né? O meu voluntariado, o meu ânimo, a minha empolgação, e eu tenho certeza, né, que quanto mais a gente colocar isso em oração, coloquem isso nas orações de vocês, meus queridos, que Deus possa usar vocês como instrumentos, que Deus possa fazer cada dia mais que vocês doem mais, né? Doem mais tanto, né, em ofertas, em dons, em talentos, em qualidade de vida para outras pessoas, né? Doem tudo isso para o Senhor, porque Deus fez abundantemente já muito mais na nossa vida. E como eu falei antes, a gente não tem como pagar ou compensar, né, por tudo que Deus faz todos os dias para a gente. E a gente faz isso para quê? Para ser pequenas luzes, né, luzeiros para onde a gente estiver, né, é o sal da terra, né? Então a gente dá o temperinho, né, no mundo à nossa volta. Então façam isso todos os dias e vocês vão ver a diferença que vocês vão fazer, não só na vida de vocês, mas na vida de muitas pessoas aí afora. Então, meus queridos, né, este era o capítulo 7, um capítulo um pouquinho mais curtinho, mas que tem uma grande reflexão. Então, meu desejo é que o Papai do Céu possa seguir abençoando vocês e que vocês coloquem isso não só no coração de vocês, mas na prática todos os dias. Será que eu estou fazendo o suficiente? Um abraço, fique na paz e até o próximo. Tchau!